Obrigado, Senhor. Mais um domingo, primeiro dia da semana, em que nós lembramos da nova criação. Nós lembramos da ressurreição do Senhor e começou uma nova etapa, uma nova criação em Cristo Jesus. Queremos dedicar este dia a Ti hoje, um dia de comunhão, um dia de consagração, um dia de trabalho. Fale conosco nesta manhã. Venha, Senhor, nos preparar, venha nos conscientizar, venha nos despertar. Desperta cada um de nós para o trabalho, para a obra a ser realizada. E temos uma grande obra pela frente. E o Senhor está conosco, nós cremos nisso. Nos capacite a cada irmão. Nos dê entendimento, nos dê sabedoria. E que possamos, Senhor, colocar em prática tudo o que temos aprendido. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Bem, hoje é a nossa terceira lição. Na primeira lição, nós vimos sobre a questão de a necessidade de termos um grupo, um núcleo, um grupo de obreiros, um grupo de líderes, e vimos que tanto no Antigo Testamento, Moisés, o grande líder, como no Novo Testamento, Jesus, o líder por excelência e o Deus encarnado, ambos necessitaram de um grupo de apoio, um grupo que os apoiasse e que depois desse continuidade ao trabalho deles, Como Josué era um e pertencia ao grupo de Moisés, como Pedro, Tiago e João se tornaram colunas da igreja. Então, temos que nos conscientizar da importância, da tua importância como um núcleo da igreja. Você precisa entender a tua importância como obreiro, de você participar, de você estar junto, de você cooperar, porque ninguém, o que nós vimos naquela ocasião, é que ninguém faz a obra sozinho. Mesmo o líder, mesmo Moisés, um grande líder, ele precisou de apoio. Quando ele subiu ao monte para orar, Arão e Ur estiveram com ele, o apoiando, sustentando os seus braços. Pessoas ao lado que possam ajudar, que possam cooperar, que possam se envolver, possam dar sugestão, que possam falar, possam envolver, sentir-se parte da obra e cooperar com a obra. Então, esse aqui não é um grupo de estudo, é um grupo de obreiros. Estamos formando um grupo de obreiros, não é um grupo de estudo. Obreiro é para colocar a mão na massa, obreiro é para estar junto, para ajudar, para apoiar. Na segunda lição, nós vimos a missão da igreja. E vimos que a igreja ela tem um papel primordial, um papel principal. Ela tem uma missão, ela existe por causa de um propósito. Como nós falamos, uma padaria, o propósito dela é fazer e vender pão. Uma farmácia, o propósito dela é vender remédio. E a igreja? Qual é o propósito da igreja? Por que a igreja existe? Eu sou da igreja, eu estou na igreja. Bem, para que eu estou na igreja? Para que eu existo como igreja? Para que a igreja existe? Então, temos que saber qual é a nossa missão. Nós vimos isso na semana passada, a aula foi gravada, só que ainda não coloquei no YouTube, porque o Daniel não permitiu. Mas essa semana nós vamos colocar no YouTube a palavra da semana passada, domingo passado, e desse domingo. E é bom que você ouça de novo e faça anotações, porque as pessoas que perderem a aula terão que ouvir a aula e fazer um resumo da aula, ok? Para poder ser aprovado como obreiro. Então, na aula passada nós vimos a questão da missão.
e vimos o papel da nossa congregação dentro da missão da igreja, e qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito e o que estamos fazendo. Eu preciso saber o que a igreja está fazendo para eu cooperar com ela. Eu preciso entender qual é a missão da igreja para eu estar cooperando e inserido nesta missão. E vimos que a principal missão da igreja é cumprir 2 Coríntios 5, 18 e 19. A principal missão da igreja é levar o ministério de reconciliação. A igreja está aqui para isso. A igreja está aqui para reconciliar o pecador com o Senhor. Levar a palavra de reconciliação. Que na verdade quem reconcilia e quem reconciliou foi o Senhor Jesus. A igreja não reconcilia o pecador. Ela leva a palavra de reconciliação. Ela serve levando a palavra de reconciliação. Amém? Então nós vimos a questão de missão, nós vimos a questão de filosofia da igreja, nós respondemos o que estamos fazendo, qual é a nossa filosofia, quais são as nossas ênfases, e hoje nós vamos dar uma continuidade que nós falamos semana passada, né, ainda sobre o papel da nossa congregação. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre alvos produzem conquista. Alvos produzem conquista, alvos produzem avanços. Alvos produzem conquista, os alvos produzem avanços. Vamos ler Filipenses capítulo 3, versículo 12 e versículo 14. Filipenses 3, 12 e 14. Podemos ler? Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Paulo aqui fala uma coisa interessante. A primeira coisa que ele fala aqui é que nós temos que ter em mente, ele diz aqui, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Amém? Paulo se intitulava como escravo do Senhor Jesus. Assim que ele se intitulava. Em Paulo, que nós vamos ver, tanto em Efésios, como em Colossenses, como em Coríntios, Paulo que traz aquela ideia, aquela ilustração de que nós éramos escravos, no mercado de escravos, e Jesus foi lá e nos comprou com o seu sangue. Depois Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, ele também fala isso. Fomos resgatados não com ouro e prata, mas com o sangue precioso de Jesus. Então eles tinham isso em mente. Eu fui comprado. Eu agora sou preso do Senhor Jesus. Sou escravo do Senhor Jesus. E ele me comprou com um objetivo. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei essa mensagem na igreja, nesses termos, muitos irmãos levaram um susto. Muitos irmãos ouviram pela primeira vez essa questão de que eles eram escravos, foram comprados por Jesus. Porque a ideia que se tem hoje do Evangelho é que eu vou na igreja para resolver os meus problemas. E como resolveu, como eu recebi uma cura, como eu gostei do ambiente, eu continuo indo. Eu vou lá porque lá é bom, lá resolve os meus problemas. Essa é a ideia que se tem de Evangelho. Mas o Evangelho não é isso.
O Evangelho é: Jesus morreu para me comprar. Ele me comprou, ele me resgatou e agora eu sou dele. Eu sou seu escravo. Então, para nós sermos obreiros por excelência, para sermos obreiros aprovados, para nos dedicarmos realmente à obra de Deus, temos que ter este conceito: eu agora sou escravo, ele me comprou com um propósito. Bem, se eu compro uma geladeira, eu compro com um propósito. Se eu compro uma televisão, eu compro com um propósito. Se eu compro um relógio, eu compro com um propósito. Se eu compro um escravo, eu compro com um propósito. Naquela época, se comprava escravos. Então, é com propósito. Se Jesus me comprou, ele me comprou com um propósito. Então, a igreja tem um propósito. Eu, como igreja, tenho um propósito. Eu estou na igreja com um propósito. E eu tenho que cooperar com o propósito do Senhor, porque eu sou seu escravo. E lá em 2 Coríntios 5, versículo 15, Paulo dá essa ideia de essa consagração, essa entrega, é porque nós amamos. Porque nós fomos conquistados pelo amor, nós vimos o amor dele, o quanto ele se entregou, quanto ele me comprou, não com ouro e com prata, ele me comprou com o seu sacrifício, ele me comprou com a sua morte, ele me comprou com o seu sangue, e este amor me constrange. Então a minha entrega, irmãos, para sermos obreiros dedicados, o que tem que nos mover é o amor. O amor precisa me mover. Eu tenho que vir para cá aos domingos, movido por amor de servir. Esta semana eu recebi um testemunho de uma pessoa que esteve aqui no domingo passado. Um problema sério, ela falou que se desviou da igreja, ia na igreja com a mãe, depois se desviou da igreja, coisa e tal. Hoje está passando uma grande dificuldade, e ela esteve aqui, e a palavra falou muito com ela, foi muito abençoada, e já está ganhando uma nova perspectiva de vida. Então nós precisamos, como obreiros, principalmente aqui o núcleo, precisamos ter, durante o dia, durante a semana, durante o dia, ter essa expectativa de chegar domingo e ver pecadores se arrependendo, de trazer pessoas, de convidar pessoas, de vir para cá para trabalhar. Você tem que ter, nós temos um grupo da igreja, nós temos o blog, nós temos o canal do YouTube, nós temos as mensagens gravadas, tem alimento aberto, à vontade, para você se alimentar durante a semana, ter a sua comunhão com Deus, orar em línguas, falar com o Senhor, para domingo você chegar aqui preparado. Você não pode vir para cá domingo e vou lá me alimentar. Não. Você tem que vir aqui domingo para trabalhar. Por amor, ter esse amor de ver almas rendidas, almas salvas, almas libertas. Então você chega cedo. Por que você chega cedo? Porque você está com o coração na coisa. Não é assim? Quando você está com o coração no negócio, um passeio, marquei com a minha família, vou passear domingo que vem, vamos sair 5 horas da manhã, você nem dorme direito, porque você está com o coração naquilo ali. Então você tem que colocar o coração na obra, para todo domingo você chegar desperto, chegar focado, chegar cedo, chegar disposto, com disposição de trabalhar. Se não tem isso, se não está assim, você está com problema. Então tem que buscar ajuda. Tem que vir, tem que falar, ser ministrado, receber oração, para poder fazer a obra. Ok? Mas o que queremos enfatizar aqui é o que Paulo diz. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Bem, a vida cristã tem um alvo. Todo cristão tem que ter um alvo. Eu só me desenvolvo na vida cristã, eu só me desenvolvo na igreja se eu tiver um alvo. De que alvo Paulo está falando? De que Paulo está falando? Você vê o contexto, é ver que Paulo está falando sobre a maturidade cristã, sobre o crescimento espiritual, até alcançar
a maturidade, a perfeição em Cristo, até ser ressurreto, como ele diz depois, e receber o corpo glorificado. Então você não pode vir para a igreja todo domingo, estar na igreja por estar. Tem que ter alvo. Você tem que ter um alvo de crescimento. Você tem que ter um alvo de mudança. Você tem que ir crescendo, ir avançando. Amém? Porque são os alvos que produzem conquista. Se eu não tiver alvo, eu não conquisto nada. Se eu não tenho alvo, eu não tenho conquista. Porque para onde estou indo? O que eu estou conquistando? Nada. Amém? Vamos ver outro versículo, 1 Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios 9, 24. Então eu preciso entender para o que eu fui conquistado, para que eu fui comprado. Paulo falou, eu estou trabalhando para apresentar vocês como uma noiva pura. Então tem um alvo. Em Colossenses ele diz que o trabalho dele é apresentar todo cristão perfeito em Cristo naquele dia. Tem um alvo, tem uma meta. Paulo tinha um alvo de crescimento, de maturidade espiritual, de ser igual a Cristo. Eu tenho que estabelecer esses alvos, de melhorar, né? Onde eu estou deficiente, preciso melhorar, preciso crescer. Alvos, senão eu fico estagnado. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Palavra tremenda de Paulo, né? Eu estou combatendo, estou batendo no ar. Bater no ar é não ter propósito. Bater no ar é não ter alvo. Então, eu tenho que ter um alvo, estou batendo no alvo. Amém? Na luta de boxe, o atleta ali, né, o boxeador, o alvo dele é acertar o queixo do camarada. Se acertar o queixo, né, leva nocaute, acabou a luta. Então, todo boxeador, ele quer acabar a luta por nocaute, para liquidar logo com a parada. Não, ele corre o risco de ir até o último round, se cansar e coisa e tal, e perder para os pontos. Vou resolver logo com o nocaute. Qual é o alvo? Acertar o queixo. Se pegar bem, se der uma pancada bem dada no queixo, o cara vai à lona, pum, desmaia. Então tem um alvo. Eu soco com o alvo, eu tenho um alvo, eu combato. Eu não combato dando soco no ar, eu tenho um alvo. Né? Por isso eu me disciplino, por isso eu corro de tal maneira, eu me abstenho. Veja, quando nós estamos focados em algo, focado em realizar a obra de Deus, focado em fazer uma grande obra por amor, né? Nós vemos a necessidade das pessoas, nós temos ela aqui todos os dias e temos pedido ao Senhor, Senhor, renova a unção sobre nós. Nós queremos unção para quando as pessoas chegarem atrás de respostas, chegarem desesperadas, que ela encontre aqui a tua resposta, através da tua palavra, através da manifestação do teu Espírito, através da unção. Nós temos um alvo: conquistar as vidas, libertar as vidas, resgatar as vidas. Se nós não tivermos alvo, nós não chegamos a lugar nenhum. Se nós não tivermos alvo baseado no amor, nós não vamos orar. Você vai começar a orar e para. Se você não tem um alvo, não está focado no alvo, você não consegue correr a corrida, manter o pique. O que te leva a manter o pique é o foco. Amém? Então, o que estamos aprendendo nesta manhã? A importância, a necessidade
de nós termos alvos. Como igreja, né? Eu estou falando aqui de igreja. Não estou falando de trabalho, não estou falando de família, estou falando da igreja, da obra de Deus. Para fazermos a obra de Deus, para sermos igreja, cumprirmos a nossa missão, temos que ter alvos. Se nós não tivermos alvos, nós não chegamos a lugar nenhum. Vamos ver Atos 26, versículo 16 a 20. Paulo falou que tinha um alvo, né? Mas vamos ver qual é o alvo de Paulo, que ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Quando ele fala ali de correr, de tal, se não perder, ele está falando de salvação. Muitos usam aquilo para salvação. Paulo não está falando de salvação. Aí está falando de fazer a obra, de ser reprovado como obreiro, e de perder o galardão, não de salvação. Salvação não é por obra, salvação é de graça. É por graça, é por nascimento. Então, se você ler Atos 26, você vai entender o que ele falou lá em Coríntios 9. Vamos lá, versículo 16. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto. Olha só, Jesus apareceu a Paulo com um objetivo. Hein? Te apareci por causa disso. Te apareci por isso. Te comprei, André, por causa disso. Um alvo, ele tem um alvo para você. Ele tem um propósito com você. Ele não faz nada por fazer, faz com propósito. Para quê? Para te pôr por ministro. Te apareci para fazer de você um servo. Ministro é servo. Fazer de você um escravo meu, um servo meu, e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E aqui Jesus prometeu aparecer mais vezes para Paulo. Paulo teria outras visões de Jesus, como teve. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha, Jesus apareceu e disse para Paulo por que apareceu a ele e deu um alvo para ele. Jesus deu um alvo para Paulo. Qual o alvo que Jesus deu para Paulo? Quero fazer de você meu servo e minha testemunha para os gentios. Este foi o alvo que Deus deu para Paulo. Chamei para você levar o evangelho aos gentios, levar a luz aos que estão em trevas, para te arrancá-los das trevas, convertê-los das trevas para a luz, tirá-los debaixo do poder de Satanás, trazê-los para o reino de Deus, para que os seus pecados sejam remidos, cancelados, eles recebam herança, desfrutem da minha herança e sejam santificados, separados pela fé em mim. Jesus deu um alvo para Paulo. A partir daquele momento, a vida de Paulo se resumiu em perseguir este alvo. Amém? A partir daquele momento, Paulo viveu para este alvo. Como igreja, nós temos um alvo. Pastor, isso quer dizer que todos nós devemos deixar nossos empregos, deixar tudo e só vivermos para isso? Não. Mas é entender, você tem a sua família, você tem seu emprego, mas você também tem um outro emprego. Você tem um outro trabalho. Você tem que disciplinar a sua vida, controlar o seu tempo para fazer esses dois trabalhos. Tem pessoas que têm 4, 5 empresas. Tem pessoas que têm vários negócios. E ela se divide, ela se organiza, e ela coloca pessoas delegadas, né? Porque ela não pode estar em 5 lugares ao mesmo tempo. Ela delega a autoridade, mas ela é responsável pelos 5, 10 negócios. Então entenda, você tem o seu trabalho, mas você também tem um trabalho como igreja, porque você é igreja. Você tem um trabalho para o Senhor,
que requer compromisso e responsabilidade como um trabalho secular, requer pontualidade, requer entrega. Se nós não tivermos entrega, se nós não tivermos compromisso, se nós não tivermos responsabilidade, o trabalho do Senhor fica desleixado de qualquer maneira e não avança. Qual a empresa que avança com empregados que chegam a hora que querem, o empregado sem responsabilidade, desleixada? E a empresa cresce. Eu trabalhei numa empresa que o patrão estava lá, a mulher ligava, vem pegar para você fazer compra, porque ela largava tudo e ia pegar a mulher para fazer compra. Vem pegar, eu tenho que ir no shopping, aí ia para o shopping. Vem pegar, eu tenho que passear, leva lá minha mãe, ela levava a mulher em casa, na casa da mãe. Chegava no trabalho, 9 horas, 10 horas. Sabe o que aconteceu com essa empresa? Ela faliu. Não tinha disciplina, não tinha ordem, não tinha administração. É um negócio tudo desleixado de qualquer maneira. Qualquer trabalho que é feito de qualquer maneira, tudo que é feito de qualquer maneira, seja na família, a casa, seja no trabalho secular, seja na igreja, tudo que é feito de qualquer maneira, sem ordem, sem disciplina, sem empenho, está fadado ao fracasso. Por isso precisamos de obreiros dedicados. Ninguém é obrigado a servir, tem que servir por amor, mas se apresentou, tem que cumprir as regras. Como Paulo falou aqui, né? Não pode correr de qualquer maneira. Correi de tal maneira que o alcanceis. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Então Paulo está fazendo aqui uma comparação. Será que todo mundo está correndo, só um que vai ser salvo? Não é disso que Paulo está falando. Uma comparação. O que ele quer ensinar aqui? Que não devemos correr de qualquer maneira. Não devemos fazer a obra de qualquer maneira. Irmãos, eu preciso de obreiros mesmo. Não de cara que finge que é obreiro. De obreiro mesmo. O obreiro tem que andar na minha pegada, junto comigo. Não serve. A gente vai estar se enganando. Estamos aqui domingo de manhã, é para estar dormindo essa hora. Então, é importante nós termos alvos e nos dedicarmos a este alvo. Agora veja a resposta de Paulo. Ele está falando aqui com o rei Agripa, né? Veja o que ele diz: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. A igreja tem que ter uma visão. Nós falamos isso domingo passado. Qual é a nossa visão? A igreja tem que ter uma visão. O que estamos fazendo? Para onde estamos indo? Então ouça, se você não veio, ouça a mensagem do domingo passado, o treinamento, que diz sobre isso. Como igreja, para onde estamos indo? Se alguém te perguntar a você sabe dizer, a nossa igreja existe para isso, estamos aqui para isso, estamos fazendo isso, estamos indo para este lugar. Você tem que saber para onde nós estamos indo. O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa visão? Veja que Paulo recebeu uma visão, e na visão recebeu um alvo. Amém? Visão é aquilo que nós queremos alcançar. Visão é o propósito. É o que nós enxergamos. Visão é o futuro. É como seremos no futuro. Então essa visão se transforma em uma meta. Se transforma em um alvo. Alcançar a visão. Colocar aquela visão em realidade. Fazer dela uma realidade. E a visão se torna realidade quando eu faço dela o alvo da minha vida e me dedico a ela. Então aquela visão que eu tenho se torna uma realidade. Aquele sonho que eu tenho se torna uma realidade quando o sonho vira uma meta. Não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente, estou em Damasco, em Jerusalém, por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. O apóstolo Paulo tinha um alvo. Ele recebeu um alvo do Senhor Jesus. Ok? Por isso ele levou o evangelho
por todo o Império Romano. Por quê? Porque esse foi o alvo que ele recebeu. Não foi isso? Essa não foi a chamada? Quando ele teve a visão, recebeu a chamada, ele fez da visão o alvo da vida dele. E ele levou o evangelho aos gentios. Vamos ver Mateus 28. Mateus 28 diz que aqui em Mateus 28, o alvo que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Lá nós vimos o alvo particular, o alvo pessoal para Paulo. E aqui em Mateus 28, 19, vemos o alvo que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém e amém. Aleluia! Este é o alvo para a igreja. Para que estamos aqui? Por que nós existimos? Para fazermos discípulos. Amém? Existimos para isso. Mas se nós estamos aqui e não estamos fazendo discípulos, não há razão da nossa existência. Então nós temos que responder como Paulo: nós não fomos desobedientes à visão celestial. E nós estamos trabalhando, nós estamos orando, nós estamos nos empenhando, nós estamos nos dedicando para fazer discípulos. Fazer discípulos. Amém? Esta é a visão de Deus para a sua igreja e a visão de Deus para nós. Agora, como alcançar os alvos? Como alcançar os alvos? Não adianta ter apenas um sonho. Não adianta ter apenas uma visão. Não adianta ter apenas alvos. Né? Vamos fazer ali um quadro, vamos botar aqui, esses são os nossos alvos. Olha que bonito, como ficou bonito o nosso quadro. Escrito em dourado, com moldura bonita. Que lindo o nosso quadro, o quadro dos nossos alvos. Isso não muda nada, isso não adianta nada. Alvos precisam ser acompanhados de planejamento e ação para serem alcançados. Né? Você tem um alvo na sua vida particular? Pega aqui um exemplo. Você tem um alvo de ter um negócio, alvo de uma profissão. Esse teu alvo, esse teu sonho, você tem que fazer um planejamento para atingi-lo. Planejamento para alcançar o seu alvo. E depois agir em cima do planejamento. Algumas vezes aquilo que você planejou não dá certo. Não está dando certo o que eu planejei. Então eu corrijo o planejamento. Eu corrijo o caminho. Mas o alvo é o mesmo. Amém? Uma igreja, para atingir o alvo, temos o alvo. Qual é o alvo? Fazer discípulos. Qual é o fazer discípulos? Estamos fazendo discípulos. Sem planejamento? Como estamos fazendo discípulos? De que maneira estamos fazendo discípulos? O que vamos fazer para fazer discípulos? O que estamos fazendo para fazer discípulos? Planejamento. Então a igreja tem que planejar, nós temos que planejar. Os obreiros precisam conhecer o planejamento, estar engajado no planejamento. Ok? Então, planejar também apenas não adianta. Nós fizemos aqui um planejamento, ficamos 6 meses orando, jejuando, e conversando, e analisando, e lendo, para fazer esse planejamento. 6 meses. Mas ainda eu vejo que tem que dar uns retoques nesse planejamento. Então, mais 6 meses para retocar os planejamentos. Um ano planejando. No ano que vem, a gente começa. No ano que vem, acho que a gente esqueceu de algum detalhe. Fica mais 6 meses para ver os detalhes que esqueceu. Jesus volta e a gente não faz nada.
Só planejar não adianta. Planejamento é como uma planta de um prédio, de uma construção. A planta está ali desenhada, está ali a visão do arquiteto, a visão do dono da obra, passou para o arquiteto colocou no papel a visão que o cara quer, o sonho do camarada, está ali o planejamento, né? Agora tem que ser executado. Eu já trabalhei em obras e trabalhei no setor de planejamento. E algumas vezes, lá o planejamento fazia algo, fazia lá o desenho, mandava para o desenhista, fazia o desenho e tal, mandava para o campo, para a execução. Na hora da execução não dava certo. Probleminha aqui, probleminha ali, porque a gente trabalhava com tubulação, o cara fez o desenho, mas o cara não sabia que lá no terreno tinha um pedregulho. Então esse cano não vai poder passar aqui. Ele vai ter que desviar aí que o cantão volta o desenho para o planejamento, refaz o desenho, refaz as medidas, volta para o campo de novo. Porque muitas vezes nós planejamos, mas na hora de executar, o negócio não dá certo, emperra aqui, emperra ali. Temos que mudar o planejamento, mas não parar a ação. Amém? Do que eu estou falando? De problemas, de barreiras, de dificuldades que teremos. E a nossa tendência é parar com as dificuldades. A nossa tendência é parar com os empecilhos. Vem um empecilho, você para. Vem um problema, você para. Vem uma dificuldade, você para. E a nossa obra é obra espiritual. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, que é poderes, principados, potestades, que amarram as pessoas, que não vão querer perdê-las. Então é luta, é problema, é dificuldade, é barreira. Você não pode desanimar, você não pode desistir. Não está dando certo? Vamos mudar a estratégia, vamos mudar o planejamento, mas não vamos parar de trabalhar. Amém? Essa imagem aí é uma imagem muito forte, né? Porque as imagens são fortes, porque as imagens falam muito mais do que palavras, né? A imagem ali de uma estrada em círculo, e ali estão dentro do carro conversando e diz: a gente está na estrada há horas, tomara que chegue logo. A gente está na estrada há horas, tomara que chegue logo. Eles vão chegar? Sim ou não? Não. É uma estrada em círculo. Eles vão ficar circulando, vai acabar a gasolina e não vão chegar a lugar nenhum. Essa imagem fala o quê? Pessoas que não têm alvo. Essa imagem fala o quê? De uma igreja que não tem alvo. Uma igreja que não tem alvo faz reunião domingo após domingo, domingo após domingo, semana após semana, e ela não sai do lugar. Porque a reunião se torna um propósito em si mesmo. Para que nós existimos? Nós existimos para estar aqui domingo louvando. Para isso a gente existe. Não sai do lugar. Aí um começa a se cansar de louvar, outro começa a ter problema, começa a ficar desanimado. Aí tinha 50 pessoas louvando, daqui a pouco tem 30, 20, 10, meia dúzia. Esta figura ilustra o quê? A vida de quem não tem objetivos. Quem não tem objetivos não chega a lugar nenhum. O que você está fazendo? Eu acordo, eu tomo café, depois eu espero a hora do almoço, eu almoço, depois eu tiro uma soneca, depois eu espero o jornal da Globo, depois eu janto, depois eu durmo. Essa é a tua vida? Essa é a minha vida. Que vida é essa? Daí eu acordo, eu trabalho para ter dinheiro, e eu tenho que ter dinheiro porque eu tenho que pagar aluguel e comer, e eu pago aluguel para não poder ficar na rua no tempo, no relento, e eu compro para poder ter força para trabalhar, e eu trabalho para poder comprar comida, e eu compro para ter mais força para trabalhar. Que vida é essa? Não estou fazendo nada. Vai chegar a lugar nenhum, vai ficar 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 vai morrer e acabou. Se nós não temos objetivos, nós não chegamos a lugar nenhum. E quando temos objetivos, nós temos que planejar e temos que agir para alcançar
os objetivos. E o que nos mantém em ação é o desejo pelo objetivo. O que nos mantém em ação é quando nós chegamos ao ponto de dizer: chega, basta, eu vou mudar isso, eu vou mudar a minha vida. Se você chegar a esse ponto, você não muda nunca. Um dia você chegar e, pastor, chega a situação, vamos mudar a nossa igreja, vamos mudar essa história. Chegar a esse ponto. Nós temos que ter um grupo aqui, né, que diga: nunca mais nós seremos assim, nunca mais nós vamos passar por isso, vamos mudar essa história. Então esse desejo, chegar lá, de alcançar, que te mantém firme para atingir os objetivos. Então, como alcançar o objetivo? Você está anotando? Anote aí. Como alcançar o objetivo? Como alcançar o objetivo? Qual é o objetivo? Qual é a visão de Deus para a igreja? Resgatar os perdidos, fazer discípulos. A igreja existe, a principal missão da igreja é levar a palavra de reconciliação. Paulo usa o termo ministério de reconciliação, servir ao mundo com a palavra da reconciliação. A igreja pode fazer boas obras, e tem que fazer, pode assistir os necessitados, e tem que assistir, pode amar, pode criar uma cultura cristã, pode influenciar o mundo. A igreja pode fazer muitas coisas, e a igreja faz muitas coisas, mas tudo isso tem que estar atrelado à missão principal da igreja. A missão principal da igreja é servir o mundo com a palavra da reconciliação. Missão principal da igreja é alegrar os céus. A missão principal da igreja é ter o mesmo espírito, a mesma paixão do Senhor Jesus. Qual é? Resgatar os pecadores e fazer deles discípulos, batizando-os, integrando-os à comunidade, fazer deles discípulos. Então esse é o objetivo. Como alcançar o objetivo? Coloque aí, colocando metas. O objetivo se alcança com metas. Eu tenho um alvo, fazer discípulos, mas para alcançar este alvo eu tenho que colocar metas. E uma meta que nós colocamos aqui para alcançarmos nosso objetivo de fazer discípulos, uma meta que nós colocamos aqui para atingirmos, né, o nosso alvo de atingirmos 250 pessoas na congregação. Uma meta, qual é? Todo final de semana termos pecadores sendo resgatados na nossa reunião de domingo à noite. Esta meta vai nos levar a alcançar o objetivo de fazer discípulos, vai nos levar a alcançar o objetivo de ter 250 pessoas. Uma meta, então nós temos que trabalhar semanalmente. Temos que trabalhar semanalmente com jejum, com oração, com visitas, visitando as pessoas, convidando as pessoas. Organizar a nossa vida, como eu disse, planejar a minha vida, administrar a minha vida. Eu tenho a minha família, eu tenho meu trabalho. Pelo que eu sei, ninguém aqui estuda, ninguém aqui faz faculdade. Então vocês têm trabalho, família e obra de Deus. E organizar. Quantas horas eu vou dedicar à obra de Deus por dia? Bem, eu posso dedicar 1 hora por dia. Separando 1 hora para mandar um zap para um, mandar um zap para outro, telefonar para um, ligar para o meu primo, para meu parente, para fazer a obra de Deus. Como é que está meu primo, minha prima? Tudo bem? Legal? Está fazendo agora? Tá, pá. Conversa vai, conversa vem. Ih, estou com um problema. Está com problema? Nós vamos orar por você. Nossa igreja faz uma campanha permanente de oração. Anotar teu nome aqui. Diz qual é o problema. Não é teu telefone, para depois. Você já está com o telefone, mas anotar ali o telefone e tal. Preenche ali os dados das pessoas. Você fez isso não aleatoriamente. Você tem uma programação para fazer isso. Principalmente aqui os obreiros. Nós temos que ensinar isso para toda a igreja, mas principalmente este núcleo. Ligar para um, ligar para outro. Tire um período do dia. Faça uma agenda. Administre o teu tempo. Trabalho, família, casa, obra de Deus.
Domingo é obra de Deus. Minha esposa, meus filhos, domingo é obra de Deus. De manhã, estou lá no curso, estou lá como obreiro, a gente almoça, de tarde descanso um pouquinho, conforme for, faço uma visita que eu já agendei à tarde, à noite, a reunião com expectativa, porque eu já orei durante a semana, já convidei pessoas durante a semana, eu embarquei para lá buscar, vou buscá-la. Então é trabalho, domingo é trabalhar para o Senhor. Sábado se separa para passear com a família, tira um tempo para passear e tal. Mas domingo é trabalho. Organizar a vida. Organizar o tempo. Planejar o teu tempo. Amém? Você não pode dizer, eu não tenho tempo. É mentira. Nós temos tempo. Mas nós usamos o tempo conforme a nossa vontade. Nós usamos o tempo para aquilo que nós queremos. E depois falamos, não temos tempo. Eu não tenho tempo para aquilo que não é prioridade. Eu não tenho tempo para aquilo que eu não coloco como prioridade. O que diz Lucas 15, 7? Vamos ver Lucas 15, 7? Veja bem, o núcleo, os obreiros, eles ajudam o ministro, o líder, a puxar a igreja. É ali o carro-chefe que puxa. Então tem que haver essa dedicação dos obreiros. Tem que haver esse compromisso, essa entrega. Lucas 15, 7. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Haverá alegria no céu. Mais abaixo, na parábola da dracma perdida, versículo 10, ele diz, eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Então o alvo ali, é aquele ali, ó, a meta, né? Com essas metas pequenas, nós atingiremos o objetivo. O objetivo é fazer discípulos. O alvo é fazer discípulos. Vamos dividir o nosso alvo em metas, ok? Uma meta, todo final de semana, nós vemos pecadores arrependidos, resgatados nas nossas reuniões de domingo. Nosso objetivo é, a cada domingo, estar alegrando os céus neste lugar. Como tem acontecido já há 3 domingos, né? Então, nós temos orado todos os dias aqui, principalmente eu e Isabel, um jejum, um coração, de domingo a domingo, e um dos objetivos é esse aqui, para que domingo à noite tenha visitante. E nós temos ligado para um, ligado para outro, temos visitado, temos feito trabalho de casa em casa. Agora, como trazer as pessoas domingo à noite? Fazendo um trabalho, como eu falei, ligando para um, fazendo uma agenda, administrando tempo, fazendo contato com pessoas. Ah, pastor, não sei falar, não sei evangelizar, vou ligar para minha prima para evangelizar. Não, você vai ligar para ela para bater papo, fazer contato. O teu contato é intencional. O teu contato é com intenção de saber como ela está, de colher pedido de oração, de falar de Jesus para ela. Mediante o problema, Deus é bom, Deus é Pai, e como Pai Ele mandou Jesus para morrer por nós, para resolver os nossos problemas. Mas você tem que fazer isso sistematicamente. É uma vez ou outra, não é aleatoriamente, é sistemático. Fazer um programa de visita, trabalho nos lares, nas igrejas caseiras. Então, nosso objetivo é, durante a semana, estar trabalhando nas casas, de casa em casa, visitando as pessoas, e trazê-las domingo à noite para este lugar. Amém? Segundo, como alcançar o objetivo? Renovar a mente. Renovar a mente em que sentido? Pensar em termos de êxito. Pensar em termos de possibilidade.
Aquela frase ali é de Robert Schuller. Robert Schuller disse: o pensamento da possibilidade conduz ao êxito. O pensamento da possibilidade conduz ao êxito. Como nós iremos avançar? Como que nós iremos além? Se nós abrirmos a nossa mente, se nós expandirmos a nossa mente, se nós vermos grandes coisas, coisas grandes, se nós pensarmos em termos de êxito, eu posso, nós podemos, porque o Senhor está conosco. Nós podemos ter toda semana aqui pessoas se rendendo a Jesus. Podemos. Nós vamos trabalhar para isso, nós vamos contactar pessoas. Amém? Em primeiro lugar, contactar pessoas que eu conheço. Anote aí, lista quente e lista fria. Se você é um trabalhador, você quer atender ao chamado, quer ser obediente à visão celestial, você tem que fazer uma lista das pessoas que eu conheço. Primo, prima, tio, tia, cunhado, parente, vizinho, colega de trabalho, fazer uma lista. Quantas pessoas você trabalha? Você tem que contar diariamente? 20 pessoas? Coloca o nome delas. Essa lista quente são as pessoas que você conhece. Você tem que começar com elas. Começar o que com elas? Em primeiro lugar, orando. Comece orando por elas. Segundo, fazer contato. E contato, pastor? Convidar para ir para a igreja? Não. É só que você já é crente há anos. Você pode convidar para um evento especial. Depois que você fizer o primeiro e o segundo contato. Lista quente, oração e contato. O contato é o quê? Bater papo. Saber como que a pessoa está. Fazer uma investigação. Qual o problema que ela está passando agora? Qual a situação dela agora? Você está com um problema muito difícil? Vai visitá-la. Sábado eu vou estar aí para a gente conversar. Vai fazer uma visita. Vamos sair de casa. Botar o pé na estrada. Sem botar o pé na estrada, a gente não ganha almas. A gente não faz discípulos. Visitar de casa em casa. Paulo falou, nós vimos semana passada, a igreja de duas asas, reunião pública e de casa em casa. Falou, não deixei de falar todo o conselho de Deus para vocês de Éfeso. Eu fiz isso todos os dias, publicamente e de casa em casa, ensinando. É que nós temos feito. Nós temos terça, quarta, quinta, agora entrou sexta. Nós temos, eu e o pastor Isabel, estamos dando exemplo. Não estamos só falando, você tem que fazer isso. Aqui, não, nós estamos fazendo. Nós estamos indo de casa em casa. E estamos trazendo gente para a igreja. Você tem que fazer o mesmo. Você tem que ir de casa em casa. Você tem que visitar. Então, lista quente, as pessoas que você conhece, a ter uma intimidade. Lista fria, pessoas que você não conhece. Você não tem intimidade. Aí pode ser o padeiro, pode ser o açougueiro, pode ser o jornaleiro, pode ser pessoas que você encontra na rua assim, né? E aí bate um papo na fila do banco. Anote, lista fria. Daí você vai um dia na padaria. Bom dia, tudo bem? Legal, poxa, a situação é terrível, é mesmo? Vou orar por você. Dá teu nome todo aí. Qual é o nome da tua mãe? Lista fria. Sempre, o que Paulo disse? Aproveitando as oportunidades. Lista fria. A lista fria são as oportunidades que surgem. E eu aproveito. Amém? Mas para isso acontecer, nós temos que estar o quê? Voltados. Eu tenho que entender, eu fui comprado, o Senhor me comprou com um propósito, Ele me deu uma visão, Ele me deu um sonho, Ele me deu uma meta, fazer discípulos. E aqui você está sendo o quê? Treinado. Aqui você está sendo o quê? Orientado a como fazer este trabalho. Amém? Outro ponto para atingir o alvo é foco. Foco. Foco é o quê? Como eu falei, não é fazer o trabalho aleatoriamente. É ter um programa de trabalho.
ter um planejamento, um sistema de trabalho, foco, estou focado no trabalho. E isso acompanhado com oração e jejum. No início do ano passado, nós colocamos o projeto 250, o alvo 250 pessoas. Mas por que nós não atingimos nem 100? Porque nós só colocamos o alvo lá na moldura, lá no quadro, bonitinho o alvo. Alvo na moldura não faz nada. Nós não tivemos foco. Nós não trabalhamos para isso, nós não dedicamos para isso. Então, para eu alcançar o alvo, eu tenho que ter foco. Oração, jejum. Por que oração e jejum? Porque o trabalho é espiritual. Você pode ter muito trabalho, estou visitando, estou orando, não vai acontecer nada se não tiver oração e jejum, porque o trabalho é espiritual, a resistência é espiritual, então tem que ter unção, e unção é com oração e jejum. É assim que vem unção. Então nós temos orado aqui todos os dias em jejum, né, pelo alvo, pelos discípulos, pela igreja, pelos irmãos, pelas famílias, e nós não estamos fazendo isso. Orávamos, mas orávamos aleatoriamente. Vamos voltar com a nossa vigília de oração, né? Uma vez por mês, sexta-feira, o nosso relógio de oração. Criamos o grupo Guerreiros de Oração. Então você deve olhar todos os dias lá no grupo Guerreiros de Oração, porque sempre o pastor Isabel está postando alguma coisa pertinente à oração para você aprender e reler. Né? Pastor Isabel vai postar de novo a mesma coisa, porque tem que ler, já li, não, é reler, até praticar, amém? Não, já conheço isso, está praticando? Não, então você não conhece, lê de novo. Eu já ouvi essa mensagem, está praticando? Não, então tem que ouvir de novo, ouça 1000 vezes até praticar, porque a questão é prática, não é teoria, amém? Então, o grupo Guerreiro de Oração, lá tem pedido de oração para você orar. Temos trazido para cá os pedidos, temos orado todos os dias de manhã, mas para você também orar, que faz parte do grupo dos Guerreiros de Oração. Oração e jejum, ok? E depois, planejamento, né? E ação. Planejamento. Nós vamos começar um trabalho aqui às 4h30, então nós vamos fazer uma escala. O pastor Isabel já está aí organizando a escala. Vamos passar para vocês a escala. Nós precisamos ter um grupo de pessoas ali, a partir de 4h30 ali na porta. Nós vamos colocar ali a mesa, aqui não falta aqui a mesa, graças a Deus. Mesa, cadeira. Colocar ali 2 casais, né? 2 homens, 2 mulheres. Para abordar, os homens abordando as pessoas na rua. E ali as mulheres sentaram na mesa para colher pedidos de oração. No domingo passado nós tivemos aqui, eu, Isabel, Lúcio, Luiz, lá limpando lá fora, cortando lá a era, né? Aquela planta lá, que o nome dela é era. E nós vemos que ali à tarde, 4h, 4h30, passa muita gente. Que dá tempo de você abordar e a pessoa vir 6h, 6h30 para a reunião. Aborda com um folheto. Nós nos reunimos aqui na nossa igreja, que está todos os domingos, aqui às 18 horas, a partir das 18 horas. Você tem algum problema? Quer colocar o nome para oração? Você quer, você traz a pessoa ali, ela vai sentar e vai colocar o nome para oração. Todo domingo isso, todo domingo. É um trabalho, é um planejamento para alcançarmos o alvo. Ok? Planejamento. Trabalho nas casas. Como que nós vamos trabalhar nas casas? Da mesma maneira. Da mesma maneira. Como que eu trabalho nas casas? Ir dos vizinhos. Ir nos parentes que moram perto. E falar, nós estamos aqui toda semana. Essa semana vai ser esse dia, essa hora. Você tem alguma necessidade? Gostaria que nós orássemos. Colher pedido de oração. Essa estratégia é aplicada nas casas. Convidar, falar. Amém? Todo mundo tem pedido de oração. Seja uma unha encravada, mas tem um pedido. Que seja um cabelo inflamado, mas tem um pedido. Né? E o pedido serve para quê? Para tu pegar dados. Dados. Você sabia que a coisa mais importante no mundo dos negócios
é você ter uma lista de clientes. A lista de clientes vale ouro, porque é dali que você tira o teu dinheiro. Então nós temos que ter uma lista, 100, 500, 1000 pessoas. Onde nós vamos arrumar 1000 pessoas, pastor? Se todo domingo nós catalogamos aqui 10 pessoas, 20 pessoas, daqui a pouco no final do ano estamos com 1000, 2000 pessoas. É quando nós tivermos um grande evento, nós temos zap, nós temos telefone, nós temos e-mail e mandamos para a pessoa o contato, mandamos a propaganda. Trabalho, irmãos. Temos que trabalhar. Se nós não trabalharmos, nada acontece. Amém? É orar, planejar e trabalhar. Orar, planejamento e ação. Então, para isso eu preciso de vocês. Domingo é trabalho do Senhor. Esse domingo eu estou escalado para estar 4h30, vou estar 4h30. Ou domingo não estou escalado para 4h30, estou escalado para 6 horas para o louvor, vou estar no louvor. Domingo eu estou escalado na portaria, domingo eu estou escalado na cozinha. E domingo de manhã, né, a partir de hoje em diante, acabou aqui a nossa reunião, nós vamos limpar as coisas aqui. Nós vamos limpar o salão, vamos ajeitar, tem que ajeitar. É trabalho, no domingo é trabalho. Trabalhar para o Senhor. Para quê? Para ganhar almas. Trabalhar para quê? Para fazer discípulos, por amor, amar as almas perdidas, preparar o ambiente. E quando estiver preparando, está orando, Senhor, em nome de Jesus, que as pessoas venham, elas tenham um bom encontro contigo, Senhor, Pai. Nós queremos preparar este ambiente, botar um ambiente bonito, acolhedor, aconchegante, para receber os visitantes. É isso, meu trabalho. Tem esse coração, tem esse desejo de receber bem as pessoas, de recepcionar as pessoas, aproveitar o local bonito que nós temos. Temos um local bonito, vamos aproveitá-lo. Até para convidar, você pode fazer isso. Vem lá nos conhecer. Nosso local é muito bonito, tem muitas flores, tem um jardim lindo, tem uma piscina, um ambiente muito agradável. Venha. Usar esses argumentos. Amém? Então vamos planejar, né, os encontros nas igrejas caseiras, os almoços, os encontros sociais para trazer pessoas, acolher, né? Fator Barnabé, purê de batata. Colocar isso em prática. Praticar essas coisas. Amém? Nós vamos planejar tudo direitinho. E a gente vai estar passando para os irmãos as escalas, os planejamentos de trabalho para alcançarmos os discípulos, o projeto 250. Nós vamos agora, este ano, planejar o projeto, porque o projeto ficou só no papel. Nós não fizemos um planejamento. Nós vamos planejar o projeto 250. Vamos planejar e colocar em ação este projeto. Amém? Tem mais uma imagem aqui, nós estamos terminando. Passa ali, não. Pode passar. Essa imagem aí é muito interessante, né? Isso fala do quê? Fala do nosso condicionamento mental e emocional. Essa imagem fala de quê? Fala de nós renovarmos a nossa mente. O que diz ali? Às vezes, as correntes que nos impedem são mais mentais do que físicas. Pense, pois muitas vezes amarram você em nada e você acredita. Muitas vezes amarram você em nada e você acredita. E condicionamento mental. Condicionamento emocional. Sabe aquele negócio que te trava? Você vai para uma entrevista de trabalho, você vai fazer uma prova, você estudou, você sabe tudo na ponta da língua, mas chega lá, dá um branco, te trava. Problemas emocionais. Você se sente incapaz. Lembra da mensagem de domingo? A minha autoimagem. Eu só ando, eu só faço segundo a minha autoimagem, a imagem que eu tenho de mim mesmo. As coisas mudam por fora quando mudam por dentro. Renovar a mente. Para nós alcançarmos 250, 1000, nós podemos alcançar aqui, irmãos, 1000 pessoas. 2000 pessoas.
Sabe o que Deus me falou no final do ano passado? A igreja está com uma mentalidade de derrota. Por causa de 18 anos que vocês estão aí com o mesmo número, e problemas, pessoas saíram, coisa e tal, a igreja não cresceu, ficou aí minguada. O povo que está lá é um povo que está com a mentalidade de derrota. Já encarnou uma igreja pequenininha, tá bom, eu vou lá para receber uma boa palavra, palavra boa, o louvor, e vou para casa. E já se acostumaram com uma igrejinha pequenininha e uma mentalidade de derrota. E tem medo de enfrentar, tem medo de sair, tem medo de falar com as pessoas. Medo, derrota. Por que eu estou pregando essas mensagens agora em janeiro? Direção de Deus. Para abrir a mente do povo. Abra a mente do povo. Não limite o Senhor. O Senhor tem outras coisas para fazer. Seu propósito não mudou. Seu projeto não mudou. As profecias que Ele deu, os sonhos, as visões não mudaram. O Senhor não mudou, é a mesma coisa ainda. Mas vocês limitam o Senhor. Vocês têm limitado o Senhor. Então, não limite o Senhor. Como não limitar o Senhor? Expandindo a mente, abrindo a mente, crendo em êxito, crendo em milagres. Eu lembro, quando eu falei do projeto dos anos 50, tinha uma pessoa aqui que falou, duvido que eles alcancem 250 pessoas. Duvido. E muitos, talvez tenham o mesmo pensamento. Bom, mais de 10 anos, 15 anos, não alcançou ninguém, vai alcançar em um ano 200 pessoas. Podemos alcançar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. É só abrir a mente. Talvez é só este cavalo. Ele está preso em quê? Em nada. Mas por que ele não sai daquela cadeira ali? Porque ele está condicionado. Um dia eu cheguei aqui, eu vim soltar o John, e quando eu vi, o Alexandre estava aqui dentro. Alexandre aí dentro, com o John solto. Ele não entra com o John solto. Eu cheguei, poxa, tu entrou? Cadê o John? Eu falei, eu também entrei assim, olhei assim, não vi, depois eu vi naquele cantinho ali. Aí eu falei, poxa, o pastor prendeu ele naquele canto. Eu falei, não prendi ele não. Eu vim aqui prender ele agora, não prendi ele não. Não, ele já ficou só, não? Eu falei, não. Não, botei coleira, né? Não, deixa eu botar lá coleira. Cheguei lá, eu falei para Isabel, só por Deus mesmo, por Deus. O John estava lá, no fio de telefone, ele certamente pulou para pegar o gato, quando ele virou, ele ficou em cima do fio. Aí quando ele andava, o fio esbarrava, ele pensou que estivesse preso, ele estava soltinho. Eu já vi ele parava. Ele estava soltinho. Mas ele pensou que estivesse preso. Está o quê? Condicionado. Condicionado. Esse cavalo aqui está condicionado. Ele está preso? Não. Ele começou a andar, ele arrasta aquela cadeira de plástico ali. Mas na mente dele ele está preso. Assim acontece conosco. Nós estamos presos a nada. E achamos, ficamos com medo, ficamos paralisados, ficamos condenados. Estamos presos a nada. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos a unção do Santo. Se essa aqui é a vontade de Deus, a vontade dele é que é fazer discípulos, então ele está comigo. Volte em Mateus 28, o que Jesus falou? Portanto, ide. Por quê? Que todo o poder, né? É o versículo anterior, o 18. Toda a autoridade, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Portanto, ide. Né? O portanto é o que? É uma conjunção que liga a ideia anterior à ideia seguinte. E ela é uma conclusão. Portanto, por isso, por consequentemente, se eu tenho todo o poder, se eu tenho toda a autoridade, por consequentemente, por isso, vão e façam discípulos. Então, fazer discípulo é a vontade da autoridade máxima. Então, ela estará comigo, seu poder estará comigo, sua capacidade estará comigo para ganhar 200, 300, 1.000, 5.000. Então, por que nós não ganhamos? Porque a nossa mente é um coquinho, mente de coquinho. A nossa mente nos amarra.
Nosso pensamento limita o agir de Deus, o operar de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, para nós avançarmos com o Senhor, temos que abrir a nossa mente, pensarmos em termos de êxito, pensarmos em possibilidades, assimilarmos os pensamentos do Senhor, saber, eu posso, porque o Senhor está comigo. Amém? Vamos ver a última imagem aí. Passa aí, Daniel. A outra. Essa é a última imagem. Vencedores e perdedores. Né? Dois quadros aí. Os vencedores dizem, isto pode ser difícil, mas é possível. Perdedor, isto pode ser possível, mas é muito difícil. Olha a diferença. Vencedor, enxergam o resultado. Perdedor, enxergam a dor. Um perdedor enxerga logo o preço. Ah, mas isso é bom, mas é legal, é bom, mas é muito difícil. O custo é muito alto. Não, mas você vai ter, você vai conseguir, não é legal? Não, é legal, é bom, mas para mim não dá. Vencedores enxergam possibilidades. Perdedores enxergam problemas. Tudo tem problema, irmãos. Se você nasceu, já é um problema. Tudo na vida é problema. Se você não quer enfrentar o problema, se mata. Tira a vida, porque tudo é problema. Você acordou, colocou o pé fora da cama, você já está enfrentando problemas. Vencedores fazem acontecer. Perdedores deixam acontecer. Por que temos sido perdedores? Falando aqui de igreja, da nossa igreja. Por que temos deixado acontecer? História aqui, nossa história de igreja, de congregação. Por que perdedores? Por que temos sido perdedores? Porque temos deixado acontecer. Mas os vencedores fazem acontecer. Lembra do termômetro e termostato? Perdedor é termômetro. Ele só afere a temperatura. Termostato muda o ambiente. Termostato faz acontecer. Vencedores dão um jeito, perdedores dão desculpas. Amém? Você está dando desculpa? Chega atrasado, dá uma desculpa. Sempre é uma desculpa. Sempre é uma desculpa. Sempre um álibi. Não temos que dar desculpa, irmãos. Nós temos que dar um jeito para fazer a coisa acontecer. Pode passar. Vem a pergunta. Você está disposto a servir e ministrar? Você está disposto a servir e ministrar? Tem que ter uma caminhada para isso, como eu já falei, tem que ter um preparo para isso, tem que ter um treinamento para isso. Você será capacitado. O que está pedindo de você não é capacidade, o que está pedindo de você é disposição. Amém? Deus não está pedindo de você capacidade, porque Ele vai te capacitar. O que Ele está pedindo é disposição, é entrega. Marcos 2,17. Estamos terminando, só mais 2 versículos, terminamos. Marcos 2,17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Então esta é a meta de Jesus, esta foi a vida de Jesus, chamar os pecadores ao arrependimento, alcançar os doentes e curá-los. Os doentes da alma, os doentes no espírito, precisam ser resgatados. Temos que manter a meta da igreja, que é trazer pessoas lá da comunidade, sem igreja, sem religião, para Cristo. A meta da igreja é alcançar o pessoal da comunidade, da cidade, do bairro, e trazê-los para o Senhor Jesus. Mateus 9, 37 e 38, que é o clamor do Senhor Jesus, né? Clamor do coração do Senhor Jesus. E esse clamor está ainda hoje, porque a realidade é a mesma. Então disse aos seus discípulos, Mateus 9, 37 e 38, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros.
Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Precisamos de pessoas dispostas a comprometerem seu tempo, dinheiro e talento para edificar a igreja de Deus. E o que Deus quer de você? Apenas disposição, né? Você está disposto a servir e ministrar? Servir como? Com o seu dinheiro, com o seu tempo, com o seu talento, para edificar a igreja de Deus. Separar, principalmente nós aqui, né? Separarmos o dízimo, a oferta, todo mês. Nós queremos ver a igreja avançar, então dar a nossa contribuição financeira, dar o nosso tempo, planejar o trabalho, como eu falei, aos domingos e dia de semana, nas casas, nas visitas, separar o tempo, organizar o tempo, dar o dinheiro, dar o nosso dinheiro e dar o nosso talento, nossos dons para edificar a igreja. Precisamos de um grupo de pessoas assim. E com esse grupo, com esse núcleo, nós faremos proezas. Como os 300 de Gideão. Amém? Os 300 de Gideão fizeram proezas, porque se entregaram. Tudo que Deus quer é que você se entregue. Esteja disposto. O resto Ele faz. Ele capacita. Amém, amados? Fique de pé. Feche seus olhos. Nós precisamos treinar pessoas. O pastor Isabel está aí com a escala. Vai passar para vocês, vai começar com vocês. Vamos definir as escalas. Vamos treinar pessoas para trabalhar aqui na reunião pública. Ministério de apoio, dos auxiliares de culto, da reunião pública. E precisamos de pessoas para trabalhar nas casas, nos lares. As casas, os lares dos irmãos e de outras pessoas que não são da igreja. Trabalho de visitação, de evangelização. Trabalho de discipulado. Se apresente, meu irmão. Nós precisamos de pessoas. Precisamos de pessoas. Agora se comprometa, se envolva. Não dê desculpas. Não arrume álibis. Se comunique. Dê satisfação, dê relatório. Não fale depois, fale antes, se comunique antes. Principalmente você que vai estar escalado no dia. A igreja existe com um objetivo. A igreja existe com um propósito. Tudo que estamos fazendo aqui, este treinamento, esta capacitação, escala, oração, jejum, reuniões, tudo que estamos fazendo é para atingir o propósito. Resgatar os pecadores. Fazer discípulos para o Senhor Jesus. Este é o alvo da igreja. Esta é a missão da igreja. Se não tivermos isto como missão, como alvo, não há razão de nós existirmos como igreja. A comunhão é importante, comer juntos, estarmos juntos, nos amarmos, nos apoiarmos, orarmos uns pelos outros, temos a comunhão da família da fé. Oh, isso é maravilhoso. Deus quer uma família. Mas, enquanto estivermos aqui nesta era, nesta presente era, estamos aqui com o objetivo de resgatar os pecadores e de fazer discípulos. Esta é a missão da igreja. Esta é a missão da igreja. Se entregue ao Senhor, se coloque à disposição dEle. Pratique o que foi falado aqui, faça a tua lista, a lista quente. Comece a montar a lista fria. Ore por essas pessoas, comece a entrar em contato com elas. Pelo Facebook, pelo WhatsApp, por telefone. Faça contato. Faça contato. Ore pelas pessoas. Visite as pessoas. Convide-as para estar aqui. Traga-as para esta reunião. Domingo após domingo, veremos pessoas se rendendo ao Senhor Jesus. Alegraremos o céu. A nossa meta é alegrar os céus dia após dia. Então se entregue. Se coloque na mão de Deus. Senhor, nós nos colocamos
à tua disposição. Nós nos rendemos a ti. Nós não queremos ser desobedientes à visão celestial. Nós já somos igreja, já é uma realidade. Nós já existimos. Então, se somos igreja, se existimos, temos que cumprir o nosso propósito. Temos que cumprir a nossa missão. Eis-nos aqui. Espírito Santo, usa-nos. Usa esta congregação. Senhor, usa esta congregação para alcançar vidas, para alcançar famílias, para libertar pessoas, para resgatar os perdidos, para trazer de volta os desgarrados. Usa-nos, Espírito Santo. Usa-nos. Usa-nos, Senhor. Usa esta igreja. Usa-nos nesta noite. Que vidas se rendam a Ti nesta noite. Que os visitantes venham, que não haja empecilho para eles. Nos capacite com a Tua unção, com o Teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Você que não preencheu a ficha do curso de preparação de obreiros, pegue aí com a pastora Isabel, tá? As fichas e nós vemos também a questão da escala. E ela que montou, ela que está montando a escala aí para nós.